Meus amigos, fizemos mais uma pesagem do nosso confinamento e o resultado foi péssimo, o pior desde o início. Terrível. Sabe o que é pior nessa história? Eu descobri o que tem de errado com o meu confinamento. Eu fui enganado pelo vendedor do núcleo. Hoje eu vou contar essa história para vocês, mostrar o resultado da nossa última pesagem e falar do futuro do projeto. Será que é melhor desistir? Fica até o final para conferir. Não é o tipo de vídeo que a gente gosta de gravar, mas a proposta do canal é mostrar a parte boa, a parte ruim, os erros e os acertos. Então vamos ali para a planilha para conferir isso aí. Fala, planilheiros! Já fui aqui direto para a tabela e a gente pode ver que o resultado da pesagem do dia 9/11 foi muito ruim, péssimo. Mas antes de tudo, eu tomei um puxão de orelhas, merecido com razão, por conta dos outros vídeos de acompanhamento de pesagem, em que eu mostro a tabela, mas não mostro como funciona. O pessoal disse assim, do jeito que você está fazendo, mostrar e não mostrar a tabela e os números dá na mesma. Então, desculpa. Só para vocês entenderem, tá? Nessa parte aqui da planilha, é um local onde eu insiro os dados das pesagens. Então eu coloco a data, o número do animal e o peso. Vocês podem ver aqui que está o dia 25/10 e depois o dia 9/11. Mas eu podia ter posto na ordem inversa, podia ter posto 25/10 depois do dia 9/11. Na verdade aqui, contanto que eu coloque numa linha só a data da pesagem, o número do animal e o peso dele, eu posso embaralhar de qualquer forma. Posso colocar o animal 2204 antes do 4203, 4230 nesse caso. Posso colocar o 4230 antes do 22004. Enfim, eu posso colocar do jeito que eu quiser e eu fiz dessa forma para facilitar a minha entrada de dados. Já essa parte da planilha, ela pega aqueles dados que eu inseri e organiza na ordem que eu quiser, animal por animal. E dessa forma eu posso ver na horizontal a evolução dos animais. Então tem aqui o número dos animais, a origem deles e a pesagem inicial, pesagem 1, pesagem 2. E aí eu coloco aqui a data que eu quiser. Então eu posso alterar a data e ele pega de acordo com os dados inseridos. Inclusive nas colunas intermediárias aqui, vocês podem ver que eu faço um monte de conta. Essas aqui são só algumas, mas na medida que o tempo vai passando eu vou fazendo um monte para identificar e avaliar a pesagem dos animais. Já nessa parte de baixo da tabela, eu faço as contas consolidadas, ou seja, levando em consideração o lote todo dos animais. Então aqui eu vejo as datas, o peso total, a quantidade de dias entre uma pesagem e outra e chego também no GMD. E tá aí, nosso GMD da última pesagem foi de 655 gramas, quando o esperado para esse período seria de 1,2 kg, praticamente metade. E talvez você esteja olhando e pode até pensar, poxa Rodrigo, mas 655 gramas de GMD não é tão ruim assim. O problema, galera, é que eu estou dando uma dieta para esses animais para atingir um GMD alto. Significa que eu estou gastando bastante para ter um GMD alto. Se eu estivesse gastando pouco e tivesse um GMD baixo, tudo bem, mas não foi esse o planejado. Quando a gente vem olhar aqui animal por animal, a gente pode ver que muitos deles tiveram um resultado pífio. Teve animal, inclusive, que perdeu peso. E dentre os animais que tiveram um bom resultado, só um conseguiu atingir a meta de 1,2 de GMD. Mas, Rodrigo, de onde é que vem essa meta de 1,2? Você não está otimista demais, não, hein? Otimista ou pessimista, eu não sei. O que eu sei é que a dieta foi formulada para dar um ganho alto. O vendedor do núcleo prometeu, entre aspas, um GMD de 1,8. E aí que as coisas começam a desandar. Ah, mas você é bobo demais de acreditar num GMD de 1,8. Você pode até ter razão que eu sou bobo, mas eu já usei um GMD mais baixo do que aquele, entre aspas, prometido pelo vendedor. Eu sei como o vendedor é. A gente fez análise da nossa silagem em laboratório também para ter certeza de que aquilo que a gente está oferecendo para o animal é exatamente aquilo que a gente acha que está oferecendo para o animal. Então, no final das contas, o resultado foi ruim sim, foi abaixo do esperado e é muito preocupante, porque está muito longe da meta. Mas, e aí? O que aconteceu de verdade?
Polêmica? Talvez, mas antes de qualquer coisa, eu já aviso. Eu nunca em nenhum dos vídeos falei o nome da empresa que fornece o núcleo. Também não falei o nome do vendedor ou dos técnicos envolvidos. E nem vou falar, com uma exceção que eu vou contar lá no final do vídeo e quem assistir até o final vai saber. Além disso, tudo que eu vou falar aqui, e até mais do que eu vou falar aqui, eu tenho como provar com print de conversa de WhatsApp e áudio trocado entre eu e o vendedor. Então eu não vou falar nada que eu não possa provar aqui. O fato é que a gente tem que analisar para tentar resolver o problema. Não adianta a gente ficar chorando pelo que passou. O produtor rural, ele segue em frente, olha, resolve o problema e parte para outro. É ou não é? O vendedor do núcleo, quando ele me abordou e fez a venda, ele me passou uma formulação da ração, que seria do técnico, de 8% de núcleo e 92% de milho. Ele também me passou uma quantidade de ração e quantidade de silagem a ser fornecida para os animais, que também seria do técnico. Na época, eu até achei estranho a quantidade de silagem, porque estava muito baixo, e eu até questionei eles. Mas eu sou um cara que faz planilha. Deixo o pessoal que mexe com dieta todo dia fazer o trabalho deles. Diante dos resultados que começaram a vir abaixo do esperado, eu fui falar com o vendedor, que começou a me enrolar. E daí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu utilizei uns contatos por fora e falei com o chefe dos responsáveis técnicos da empresa, que mandou uma pessoa para fazer uma visita depois de muito tempo e tcharam! A porra da dieta estava totalmente errada. E o GMD, entre aspas, prometido, também. Mas não foi um errinho não, estava tudo cagado. A quantidade de núcleo estava quase metade da recomendação. A quantidade de silagem também estava bem abaixo e eu já tinha questionado isso. Ah, Rodrigo, mas você não viu que os animais estavam limpando o coxo? Não sabia que dava para entrar com mais comida? Vi, sabia e já estava fazendo. Se você acompanha os outros vídeos de acompanhamento das pesagens, que por sinal estão aqui no primeiro comentário, você já sabe que a gente estava entrando com mais comida do que o inicialmente planejado. A questão é que a dieta estava tão errada que ainda que a gente estivesse dando bem mais comida do que o planejado, ainda assim não era suficiente. Por fim, o técnico mudou a formulação da ração, mudou a proporção de núcleo, mudou a proporção de milho. Uma parte da ração já estava abatida, ou seja, eu já nem podia implementar imediatamente essa nova formulação correta. Eu tive que esperar terminar a ração que já estava abatida para entrar com a nova formulação. O técnico também mudou a quantidade de silagem da dieta. E você talvez esteja se perguntando como é que esse cara errou tão feio. Rapaz, aí eu consigo pensar em duas possibilidades e eu deixo para vocês julgarem. A primeira é incompetência, um erro honesto. Como assim? Eu erro, você erra no seu dia a dia, todo mundo erra, é ou não é? O vendedor é incompetente, mas errar não é crime. Mas tem uma outra possibilidade também. Todo vendedor que me aborda sabe que eu faço conta. Se o seu produto não fecha a conta, não tem papo. Na planilha não tem como me enganar. E se ele jogou uma fórmula barata, com um custo baixo, prometendo um resultado alto, sabendo que com esses números a planilha ia fechar a conta. Inclusive ele deu exemplo de vários clientes dele utilizando essas contas e tendo aqueles resultados. Mas ele já sabia que lá na frente ia dar merda, porque uma coisa é a planilha, outra coisa é a realidade. Sim, mas lá na frente ele já ia ter feito a venda dele, já ia ter ganho a comissão dele e ele engana esse trouxa agora e lá na frente ele arruma outro trouxa para fazer uma outra venda. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou deixar ela aqui não. Vocês colocam nos comentários aí qual a opinião de vocês, qual a situação que vocês acham que aconteceu. O fato é, quem me sacaneou por querer ou sem querer, já não me atende mais. Meu contato agora é outro. A gente mudou a formulação, eles queriam colocar até um percentual bem maior de núcleo, mas a gente chegou num percentual de 12,5%, até por conta de viabilidade econômica. A quantidade de silagem também aumentou bastante. E o GMD, ele não consegue falar, mas deve ficar aí na casa de 1 a 1,2. Aliás, o povo que tem dificuldade de ser assertivo e dizer o que eles esperam de ganho com um produto. Parece que eles não confiam no próprio produto. E o impacto? Bom, o financeiro é certo.
certamente o meu bolso vai pagar por isso. São mais dias que os animais vão passar confinados, a dieta vai ser mais cara, então vai ter um impacto financeiro. Eu já fiz essa conta, mas eu vou deixar para gravar um outro vídeo para mostrar só a parte financeira. Se você tem interesse em ver, já deixa aí nos comentários. Eu aproveito e gravo um outro vídeo também para atualizar os custos da dieta do confinamento. Lembra desse vídeo? Aqui no primeiro comentário eu vou deixar esse vídeo em que eu mostro e detalho quais são os custos. Como a proporção de núcleo e de milho vai mudar e a proporção de silagem também, obviamente, aqueles custos lá vão ter que mudar. E sendo 100% honesto, várias coisas podem interferir nesse ganho do animal. Teve umas chuvas muito fortes nesse período, teve uma época de calor muito intenso, mas o próprio técnico da empresa reconheceu que a dieta estava totalmente errada. Conclusão de hoje, várias coisas que na verdade eu já sabia. A primeira é, prestação de serviço nessa área é péssima. Não dá para confiar em vendedor, em técnico, não dá. Isso aí é igual mecânico de carro. Se você achar um bom, segura esse cara porque é raridade. E é por isso que eu estou testando meu modelo de negócios. Nesse momento, eu tenho espaço e silagem para confinar 500 animais lá na propriedade, mas eu estou confinando só 18. E estou testando o produto, testando o prestador de serviço, até eu encaixar o meu modelo. Imagina se eu tivesse esse prejuízo em 500 animais e não em apenas 18. Aliás, se o cara lá que pisou na bola comigo pisou de propósito, e eu não estou dizendo isso, para conseguir a comissão de uma venda de ração para 18 animais, ele deixou de criar um relacionamento que poderia dar para ele uma comissão de venda de ração para 500 animais. Será que vale a pena? Uma outra conclusão. Você pode até ter um vendedor que te acompanha, um técnico de dieta que acompanha, mas o dono é você. Faça as contas no detalhe, planilhe ou pague alguém para fazer essas contas de gestão financeira para você. É muito mais barato você pagar, nem que seja uma consultoria de gestão financeira, do que ter esse prejuízo em 100, 200, 500, 1000 animais. Aliás, nada me tira da cabeça de que essa pessoa que pisou na bola comigo pode estar pisando na bola com outros clientes. Só que eu faço conta e descobri, entre aspas, cedo. Mas e quem não faz conta? Quem não acompanha? Quem vai olhar o resultado só lá no final do confinamento? Qual o prejuízo que não pode estar tendo? Rodrigo, você não vai falar mesmo o nome da empresa e do vendedor? O nome do vendedor eu não vou falar não. E até que se prove o contrário, a empresa não sabia do que ele estava fazendo. O técnico da empresa, ou na verdade o chefe dos técnicos, ele não sabia onde enfiar a cara quando descobriu a cagada. E a partir de então, ele se dispôs, está acompanhando, está bem solícito e deve acompanhar de perto até o final do confinamento, mesmo sendo um cliente minúsculo, de só 18 animais. Quem sabe ele não prova para mim que o problema era uma pessoa específica e não a empresa ou o produto. Quem sabe ele não reverte a situação. E se isso acontecer, eu faço questão de falar aqui no final de todo o projeto o nome da empresa e dar ela como referência, porque eu acho que isso tem valor. Errar, como eu disse em algum momento do vídeo, todo mundo erra. A diferença está no que a gente faz com esses erros que a gente comete. Minha proposta aqui nunca foi fazer um canal de Instagram, onde tudo é perfeito, só foto bonita, tudo é maravilhoso. Eu já falei, inclusive, em outros vídeos, que a gente ia mostrar o que não desse certo. E você? O que você acha? Tá na hora de eu desistir? É melhor eu largar esse confinamento para lá? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Não é notícia boa, mas é a verdade. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado, um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.